Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um dos temas que eu mais gosto, despertar espiritual. O que despertar espiritual é? Tem a ver com religião? Não tem? O que tem a ver com Matrix, que todo mundo fala muito? O que os meus pensamentos, emoções e a minha alma tem a ver com tudo isso? Se você gosta desse tipo de tema, já deixa seu like aqui embaixo, comenta pra gente, ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal. Eu vou trazer uma percepção incrível sobre o despertar que você nunca viu por aí. Então, se você quer me acompanhar nessa jornada, vem comigo! Vamos começar bem do começo, do jeito que a gente gosta. Se o tema é despertar espiritual, vamos entender o que é despertar. Despertar vem do termo esperto, que é aquele que tudo percebe, atento e vigilante. É do latim espertus, acordado, atento, esperto, certo? É fazer sair de um sono, um estado de dormência, acordar ou despertar. Isso é o termo mais comum, mais técnico de dicionário mesmo, que a gente traz para entender exatamente o que significa essa palavra. Até aí tá fácil, né? Mas eu vou aprofundar, descomplicando. Então me acompanha. Tem uma imagem que eu quero trazer logo de cara para vocês no início desse aulão, e essa imagem tá aqui na tela, tá? Essa imagem aqui em cima eu vou explicar para vocês o que é. Essa imagem aqui, ela representa a teoria das formas ou teoria das ideias que Platão trouxe pra gente, relatado a partir da alegoria da caverna. Então essa daqui é a alegoria da caverna dentro da teoria das formas ou teoria das ideias de Platão, tá? Então eu quero que vocês imaginem olhando para essa imagem que tem uma caverna, a parte mais interna dessa caverna, tem uma caverna onde os prisioneiros viviam ali desde a infância, amarrados numa cadeira, olhando somente para uma parede que existia à frente deles, né? Eles só podiam ver essa parede. E nessa parede eram projetadas sombras, né? Imagens que eles ficavam assistindo ali. Essas sombras, elas eram feitas a partir de uma fogueira, né? Então essa fogueira ficava atrás deles, eles não poderiam ver. E aí se colocavam bonequinhos, faziam gestos com as mãos e bonequinhos na frente dessa fogueira para projetar imagens naquela parede à frente, onde eles poderiam ver, tá? Essas sombras, esses ecos, até sons que às vezes faziam, que as pessoas lá de cima produziam, era aquele mundo daqueles prisioneiros. Aqueles prisioneiros achavam que aquele era o mundo real, é aquilo que eles poderiam ver, aquilo que eles vivenciavam desde a infância. Agora eu quero que você imagine que um prisioneiro consegue se libertar dessa cadeira e começa a andar nessa caverna e começa a perceber uma luz. E aí ele tem uma cegueira momentânea nos olhos, e aí quando os olhos vai se ajustando, se adaptando àquela luz, ele percebe que aquilo é um fogo, né? Ele descobre o fogo, ele vê a fogueira, e ele começa a perceber que são pessoas projetando aquelas sombras, aqueles bonequinhos, que é as projeções que tinha na parede, para ter a totalidade do mundo que existia para ele, o único mundo que existia para ele. Vamos imaginar que esse mesmo prisioneiro consegue continuar andando pela caverna e ele consegue em algum momento sair da caverna. Quando ele sai da caverna, ele se depara com uma luz muito mais forte que ofusca os olhos dele, que deixa desconfortável, desamparado, deslocado, ofusca a visão dele. Tamanha é a luz que quando ele começa a ajustar durante um certo tempo, ele começa a perceber que é a luz solar. E aí, isso é uma representação do mundo real. Ele descobre que existe um mundo além daquele mundo como prisioneiro que ele conhecia. É uma infinidade, uma natureza, algo que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade eram cópias imperfeitas daquela pequena parcela que ele conhecia, que ele vivia, uma pequena parcela do mundo real, do que realmente existe, né, da realidade. O Platão, ele vem associar essa ideia de luz solar com o pensar. A luz solar é o pensar, é a única coisa que revela a verdade. Então ele traz o sol nessa representação.
E esse sol é associado por Platão com a ideia do bem. Então, essa ideia do pensar, a ideia do bem, é o que nos mostra a realidade. Só que o que acontece com esse prisioneiro que se liberta? Ele vai sentir a necessidade, ele vai se sentir obrigado a retornar para a caverna para tentar despertar os outros prisioneiros. Porque se existe um mundo diferente, um mundo real, eu não vou manter eles lá, eu vou lá avisar que eu consegui perceber isso, que eu consegui ver isso, né? E aí a gente se depara com dois principais problemas. Um desses problemas é que as pessoas não vão acreditar, né? Quando ele voltou para a caverna para tentar avisar eles, a primeira reação é: não, imagina, você tá ficando louco, isso não existe. Então, uma primeira reação é não acreditar. A segunda, eles não vão querer ser despertos, né? Porque eles já estão acostumados com aquela vida. Então, primeiro, você desceu, você tá delirando. Não, eu não vou sair daqui, você tá louco. Isso daqui é realidade, né? Então, Platão ele nos conta que aquele que volta para despertar os outros é morto pelos outros. E aí eu brinco que eu tô correndo um grande risco aqui agora, né? Mas o que acontece? O Platão não aconselha. Não sei se vocês já tentaram mostrar algumas verdades para as pessoas, elas não gostam. Platão não aconselha. Então, cuidado. Mas então, brincadeiras à parte, o que eu quero trazer aqui é que ninguém desperta o outro, né? O que acontece é um processo de troca. O outro tá preparado para receber aquela informação e aí você, diante de uma realidade maior, um pensar, você coloca aquela informação e o outro pronto para receber aquela consciência absorve aquilo que você trouxe. Se ele não estiver preparado, você pode tentar que isso não vai acontecer, né? Então perceba, o outro busca a informação, está aberto para, está em fase de encontrar novas respostas, né? Então ele está preparado para receber aquela consciência, aquela frequência, né? E aí o que acontece? Eu ou alguém vai ser usado pelo universo, por uma força superior, uma força maior, para levar aquela informação que o outro precisa, né? Para despertá-lo para algo maior. Então, todos nós somos usados como instrumentos para ampliar a visão e despertar as pessoas sobre diversas coisas, né? Portanto, o que acontece é que nós ajudamos as pessoas no despertar, inconsciente ou conscientemente, querendo fazer aquela ação de despertar ou sem perceber, sem notar, como uma ferramenta que o universo usa para você entregar uma mensagem, você dar um insight para alguém, você fazer a pessoa perceber alguma coisa que ela já estava procurando a resposta. Mas aí algumas pessoas me perguntam assim: Jéssica, quando você me fala isso, eu fico me perguntando por que você gosta de despertar as pessoas, né? Por que você ajuda as pessoas a transformar a perspectiva delas? Eu vou ser bem sincera. Eu tô igual o cara. Eu tô igual o cara que saiu da caverna. Eu não consigo ver novas percepções, novas realidades, entender. Eu vi muita coisa. E aí eu não consigo simplesmente ignorar e seguir, né? Eu sinto que eu preciso falar sobre isso, mostrar isso para as pessoas, para aquelas que também estão na busca que eu estive lá atrás, né? Mesmo que alguns não compreendam, o que faz a minha alma vibrar, o que faz a minha existência valer a pena é passar aquilo que eu sei, aquilo que eu vi, aquilo que eu vivenciei, aquelas experiências que eu tive na minha vida, nas pessoas que eu atendi, nas pessoas ao meu redor, que conseguiram modificar, que conseguiram perceber essa transformação, essas percepções. Aí o Platão, se tivesse vivo, me perguntaria: e se você morrer, né? Tentando despertar algumas pessoas, falando algumas coisas? Bom, a resposta que eu tenho é que eu vivi a minha essência, a minha existência. Eu tô manifestando aquilo que eu acredito, aquilo que me fez me tornar quem eu sou hoje, o que fez eu vencer os obstáculos, a ter mais fé, mais confiança, a perceber
que o que eu falei para as pessoas modificou muito a percepção delas, a transformação, que eu consegui contribuir. E eu também não tenho nem um pouquinho de medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Quando você conhece como funcionam algumas outras existências, esse medo vai indo embora. E aí você vai vivendo somente a sua essência, somente aquilo que sua alma pede. E minha alma quer falar sobre isso hoje com vocês, que é o despertar. Então vamos continuar para a gente tentar entender cada vez mais fundo. Quando chegar lá no final, você me fala o que você acha que é despertar espiritual. Quando a gente traz essa metáfora proposta pela alegoria da caverna de Platão, a gente vai interpretando algumas coisas nessa simples imagem, tá? Vamos começar pelos prisioneiros. Os prisioneiros a gente pode entender como homens comuns, assim como eu, assim como você, né? Que nós acreditamos que essa realidade que a gente vive é a realidade, é a totalidade do mundo. A gente não percebe muitas vezes, como os prisioneiros, que nós estamos presos, que a gente é facilmente distraído com poucas coisas, como alguns já falaram, pão e circo, né? Nós não buscamos nada além disso. Aquilo que a gente vê é o nosso mundo e pronto, né? Essa é o que a gente pode entender como a mensagem que ele quis passar através dos prisioneiros. E a caverna, Jéssica? A caverna, no minha concepção, a gente vem trazer que é o mundo físico, o mundo dos nossos sentidos. E Platão também trazia isso, né? Que essa fonte de conhecimento que a gente tem, que é limitada pelos nossos 5 sentidos, a visão, a audição, olfato, paladar, enfim, é errônea e é enganosa, é muito limitada, né? O que eu quero trazer aqui, já pincelando um pouquinho do espiritual, que a gente vai ver daqui a pouco, mas já pincelando dentro do despertar, é que os nossos 5 sentidos, eles são limitados. E a gente percebe o mundo com esses 5 sentidos. Só que nosso corpo físico é uma máquina preparada para receber esse espírito, essa alma, né? E os 5 sentidos já estão completamente desenvolvidos. Então, se eu vejo, eu vejo. Se eu toco, eu toco. O que eu quero dizer com isso? Para a gente conseguir perceber o mundo real, nós precisamos ampliar isto. E o que está acontecendo com o ser humano agora? Nós já estamos numa fase de desenvolver o 6º sentido. O que é esse 6º sentido? O 6º sentido é essa ampliação dos 5 sentidos já existentes. Então, se eu via, eu vou passar a ver mais. Se eu já escutava, eu vou passar a escutar mais. Então, todos os sentidos serão ampliados. Essa sensibilidade vai ficar muito aguçada. Então, nós vamos começar e já estamos sentindo o mundo extrafísico. Por mais que às vezes você não veja claramente, não escute claramente, você começa a ter essa percepção. Então, você entendendo isso ou não, isso já está acontecendo, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, que eu não vou tratar aqui agora, porque eu quero deixar a gente bem focado nessa questão do despertar espiritual. E as sombras? As sombras na parede, os ecos da caverna, são distorções das imagens e distorções da realidade real, né? Então, a gente acredita que essas sombras, essas imagens que nós vemos ao nosso redor, é a realidade, é isso. Só que a gente não entende que isso é só um esboço da realidade plena, né? Que esse cérebro, ele vai conseguir captar, eu não sei se você entende como funciona essa questão cerebral, mas não é essa imagem. O que acontece é que quando eu vejo alguma coisa, por exemplo, eu vejo essa lâmpada, o meu cérebro tem um sistema lá dentro, onde essa imagem, esses átomos, eles entram pela minha visão, pelo meu córtex da visão, ele vai para dentro do cérebro, ele cria uma projeção, é codificado lá atrás para aí sim a imagem, eu entender que isso é uma lâmpada. Então isso é praticamente uma máquina programada para enxergar aquilo, por isso todos nós conseguimos processar essa informação, mas muitas vezes alguém vê uma coisa de um jeito e outra vê de outro. Por quê? Porque são distorções, são percepções da realidade, cada um vai perceber aquilo de uma maneira, certo? Através do nosso aparelho, que tem um padrão mínimo, básico. O que acontece? Esses
símbolos na parede, esses ecos na parede, simbolizam as opiniões limitadas, né? O conhecimento preconceituoso que nós temos do senso comum, do julgamento, do que aquilo que é verdadeiro. Então nós acreditamos e julgamos. Nossa, isso é... Quando eles fazem imagem de um cachorro, por exemplo, com a mão. Isso é um cachorro, perfeito, né? E a gente não consegue entender que não necessariamente aquilo é real. Que o outro pode ter uma outra visão. Quem realmente viu um cachorro de verdade vai falar, meu, isso não é um cachorro, né? E a gente acredita que aquilo é. Por quê? Porque a gente tá com aquela visão limitada, aquela percepção limitada. E o todo tem uma visão muito maior. Então, o maior problema aqui é a percepção limitada. Como eu mencionei, nós achamos que nós podemos condenar e julgar alguém com a nossa percepção, sem entender que a gente não conhece a totalidade da história, a totalidade das outras vivências, culturas, existências, né? Para vocês terem uma ideia, um exemplo mais concreto, os próprios cientistas da NASA já demonstraram, já comprovaram que nós só conhecemos 5% de toda a matéria, átomos do universo que a gente está inserido. Nós conhecemos apenas 5%. E os outros 95% é totalmente desconhecido por nós. Você sabia disso? Então percebe como a nossa visão é limitada do todo, né? Essa realidade aqui não é necessariamente a realidade total. E a saída da caverna? O que representa essa saída da caverna? Ela representa o buscar o conhecimento verdadeiro. Platão vem trazer para nós que essa saída da caverna é ir atrás, buscar o conhecimento verdadeiro. E para ele, o conhecimento implica em converter o sensível ao inteligível. O que isso quer dizer, Jéssica? Significa que despertar é reviver, relembrar um conhecimento esquecido, né? Então a alma ela vai se libertar das aparências e vai abrir para um conhecimento de ideias mais verdadeiras. Gente, o que pode ser mais espiritual que isso, né? O inteligível é o mundo das formas e das ideias que Platão vem trazer. Então ele diz que a alma traz consigo, desde o seu nascimento, um conhecimento prévio, um conhecimento a priori, anterior, que permite a identificação do objeto, mas que é um conhecimento nato, já está em nós. E nas minhas palavras, é um conhecimento que nós já trazemos na nossa alma, no nosso espírito, no fundo do nosso ser. E esse conhecimento é verdadeiro é justamente caminhar para encontrar, relembrar tudo isso, quem nós somos, de onde nós viemos, qual o nosso propósito. Então, isso é esse conhecimento inteligível, né? Esse mundo inteligível, como ele mesmo fala, é um mundo fora do tempo e do espaço. Ele não é limitado por essa dimensão que nós estamos 3D. Esse tempo e espaço que ele vem falar é um tempo que se limita em altura, largura e profundidade, né? Dimensão 3D vai muito além que isso. Ele está fora do tempo e do espaço. É algo inato do ser. Já vem com ele, sempre existiu e sempre existirá, né? E a luz solar? A luz solar que ofusca a visão do prisioneiro, que é liberto, traz uma sensação de desconforto, ele vem falar de um conhecimento verdadeiro, que é a ideia do bem que eu mencionei para vocês. Até aí tudo certo, né? Muitos conhecem essa história, essa alegoria da caverna, e não é novidade para a maioria das pessoas, então eu quero continuar caminhando com tudo isso para a gente linkar com o espiritual, que é onde é mais profundo, tá? O que o espiritual tem a ver com tudo isso, né? O Platão, lembra que ele falou que ele vem falar de um conhecimento esquecido? E ele fala de converter o sensível para o inteligível, né? Que é fora de um espaço e tempo. Junta essas coisas, converter o sensível ao inteligível fora do espaço e tempo. Isso é completamente espiritual, né? Se nós olharmos no dicionário o que é espiritual, espiritual é aquilo que é relativo ao espírito, né? Que não tem corpo, não tem matéria, é incorpóreo, é imaterial. Portanto, quando a gente junta os dois e vem falar de despertar espiritual, nós podemos entender como estar acordado, atento, desperto para aquilo que é relativo ao espírito, imaterial, incorpóreo, né? Aí vem, mas Jéssica,
O espiritual fala somente de espíritos, né? Não, eu não tô falando aqui de espírito só. Eu tô falando de algo muito maior. Então vamos entender. Vamos pela palavra espírito, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Quando a gente traz a palavra espírito, é uma raiz etimológica que a gente vem trazer lá do latim, que espírito vem de spiritus, né? Esses espíritos têm um significado de respiração, sopro, mas também significa alma, coragem e vigor. Então vamos entender. Espírito ou alma, alguns chamam. Então tanto faz você falar espírito como você falar alma. Se você for para determinadas religiões, linhas, você vai encontrar como espírito. Se você for para determinadas se você for para diferentes linhas, você vai encontrar a palavra alma. Então não faz diferença. Tanto não faz diferença que alguns chamam de psique. Bugou, né? Pessoas que trabalham com a psicologia, psiquiatria, todas essas áreas que envolvem a mente humana, elas falam psique, que vem do termo grego alma, né? Que significa alma. Psique em grego significa alma. Tá vendo como dá na mesma? Estão falando tudo a mesma coisa. E aí fica um monte de conflitos defendendo, não, porque não é isso, porque não é aquilo. Quando você vai na raiz da coisa, estão falando tudo da mesma coisa. Espírito, alma, psique, é tudo a mesma coisa, tá? Então aqui a gente já funila pra gente entender que todo mundo tá falando da mesma coisa. Então eu vou trazer de novo Platão para vocês entenderem. O cara era de antes de Cristo, 428 aproximadamente antes de Cristo. Então ele já falava de algumas coisas extremamente importantes que até hoje talvez a gente não tenha entendido. Ele fala assim: o homem retrata-se inteiramente na alma, né? Para saber o que se deve fazer, deve-se olhar para essa inteligência da alma, essa parte da alma na qual funge o raio de sabedoria divina. Vamos entender essa frase? Existe dentro de mim uma alma, um espírito, psique, que traz a sabedoria divina, a sabedoria da totalidade dentro de mim. Qual é o maior problema de todos esses anos que vem acontecendo? Todo mundo colocando o divino, que Platão fala, como algo fora. Então, um salvador, um avatar, um velhinho sentado numa cadeira com uma barba, que te ouve, que você pode pedir tudo. Meu amor, isso é Papai Noel, tá? Isso é Papai Noel. Como já alertava Platão para nós, você tem uma imagem sua e do mundo. O mundo está dentro, o mundo não está fora. Se existe alguma coisa fora, Platão já alertava, eu não faço a menor ideia do que é. Mas são só interpretações do que eu tenho. Então, esse mundo que a gente está vendo aí são só interpretações que a gente vê, que a gente capta nessa máquina aqui cefálica que processa essas informações. Não necessariamente são reais, certo? Nada de errado com as interpretações. Não tem nada de errado com as visões de mundo, com as interpretações. Eu acho incrível. Aí você fala, Jéssica, não tô entendendo nada. Uma hora você fala que são um monte de percepções, que pode ser que não seja verdadeira, e agora você fala que você acha incrível. Eu acho incrível, porque as pessoas estão manifestando, estão tentando trazer explicações para aquilo que a gente está vendo, percepções diferentes. Uma pessoa traz uma percepção, outra traz outra. Quando a gente vai juntando, a gente vai achando pontos em comuns. Então eu estudo todas as religiões, filosofias, linhas de trabalho. Eu sou apaixonada por entender essas percepções, porque faz o meu mundo ficar mais completo. Eu vou me aproximando ainda mais desse conhecimento, dessa totalidade, né? Então eu amo ver as diferentes maneiras de interpretar essa inteligência unificada que é o todo, né? O problema é quando você se apega em uma única percepção. Aí você tem a necessidade de sempre estar certo, de ter o controle sobre aquela informação. E aí você se apega, ó, essa daqui é a percepção mais maravilhosa que existe. Então você pega aquilo e você não quer soltar por nada.
que é onde vira o fanatismo religioso, o fanatismo de algumas linhas de trabalho, sem entender que você só tá com uma partezinha, né? No direito, a gente... eu falava assim, eu dava um exemplo bem assim para os meus clientes entenderem, que a verdade é como um grande espelho. Quando ela se quebra, esse espelho se quebra e reparte em várias mil partes. E aí a verdade é aquela partezinha do espelho que você pega e que o outro pega. Aí quando a gente vai tentar entender qual que é a verdade da história, não dá para saber qual é a verdade da história com um pedaço do espelho. O espelho é aqueles pedaços todos que precisam juntar para entender que aquilo era um espelho de tantos metros, de tanto de largura, tanto de comprimento, né? Porque com um pedacinho não é a verdade total. Então, quanto mais percepções você vai tendo, mais você vai conseguindo entender essa inteligência unificada e despertando para essa inteligência unificada, né? E aí, quando você se apega a uma coisa só, né, você luta por aquilo como se fosse a sua vida, porque você não consegue desconstruir, você não consegue tirar aquela imagem, aquela percepção de dentro de você para se abrir para o novo. E aí você acha que você tem certeza absoluta que aquilo é real, que é só aquilo que existe, né? A gente não pode ter certeza de nada, a gente não sabe nem se daqui 5 minutos a gente vai estar vivo, não é mesmo? Daqui 5 minutos eu posso parar de respirar, não tô mais aqui, pum, fui. Entendeu? Então, como que eu vou ter certeza absoluta de algo? Mas, quanto mais percepções eu vou agregando no meu campo de conhecimento, todos os caminhos me levam a uma percepção mais clara. E é essa percepção mais clara que eu tento mostrar para vocês, que eu tento trazer aqui todos os dias, né? Então, vamos entender. Se eu quero me conhecer, eu vou me conhecer, já que já foi dito e já tá claro que saber o mundo lá fora, o externo, não dá para ter certeza. Então a única certeza que eu tenho é do que tem dentro. Então eu vou entender o que acontece dentro, porque praticamente vai ser impossível entender essa totalidade, pelo menos nessa dimensão que nós estamos. Então eu vou olhar para essa alma, que tem uma parte da inteligência divina, e vou pensar, vou entender essa inteligência divina como uma inteligência plena, né? E se eu tenho uma inteligência divina e o outro tem uma inteligência divina, e o outro tem uma inteligência divina, todas essas inteligências divinas se comunicam e são pedaços desse espelho. O que eu preciso fazer? Eu preciso me entender e eu perceber o outro, respeitar o outro, que ele também é o divino, habita nele. E esse todo que vai compor essa inteligência unificada, né? E aí começa o problema. O maior problema no meu ponto de vista, né? Que antigamente, se nós notarmos as homens e mulheres que mudaram as percepções de mundo que nós temos hoje, foram aquelas pessoas que não se limitavam só numa área do conhecimento. Muitas vezes, se você pegar lá atrás, você vai ver que eles eram filósofos, cientistas, matemáticos, físicos, alquimistas. Eles trabalharam com áreas de medicina, com áreas de psiquiatria, diversas formas, né? Eles abrangiam muitas coisas. Porque eles entendiam que uma área do conhecimento não vai ser possível conhecer todo essa sabedoria divina, essa inteligência unificada. Então é preciso cada vez mais, se possível, ir agregando para conseguir ter uma compreensão maior desse todo. Então, o que eu quero dizer é, será que a gente precisa realmente ver tudo separado? Tudo tão separado como a gente traz hoje? Com uma defesa de se eu sou isso, então aquilo não existe, né? E se eu sou aquilo, a outra coisa não funciona. A gente tem que perceber que não necessariamente é isso que acontece. A gente precisa integrar. Então, eu não estou dizendo, na verdade, eu estou dizendo para que cada um tá pegando a sua bandeira, né? E aí tá olhando somente a partir da sua perspectiva. Eu pego a minha bandeira, eu sou advogada, então eu só olho com a visão da lei. Eu sou médico, eu só olho para o corpo físico. Eu sou psicólogo, não, só existe a mente. E aí cada um fica completamente ignorante na área do outro, na área do todo, esse restante, esses 95% que a gente ainda não conhece.
E o ser humano é um universo em si. Não dá para deixar tudo separado, num quadradinho, sabe? Não importa a sua profissão, sua classe social, a sua etnia, o seu credo. Você é um espírito. Você tem alma. Você é uma alma. Você é uma consciência divina. Não importa como você queira chamar, tá? Portanto, a espiritualidade, ela vem falar sim da alma. Ela vem falar sim do espírito, né? Ela traz uma visão quântica das coisas, uma expansão, um todo que integra, aquilo que liga os pontos, aquilo que dá sentido à nossa busca, à nossa vida, à nossa existência. Aí, alguns perguntam assim, Jéssica, por que os cientistas continuam a procurar evidências? Evidências do quê, né? Veja bem, eu brinco que os cientistas têm mais fé que a maioria das pessoas que acreditam em um Deus ou algo do tipo. Por quê? Muitos deles não acreditam, mesmo assim eles continuam buscando e percebendo e sentindo que existe muitas coisas a serem explicadas, né? E quem criou tudo isso? Como que tudo isso é feito? Do que compõe essa matéria? O que é esses 95% que a gente ainda não entende? Como que funciona todas essas coisas? Então eles continuam buscando evidências, comprovações, explicações e tentando trazer aquilo que é o inexplicável de uma forma mais concreta possível, de uma forma mais clara possível, que o nosso mental racional entenda, compreenda, que dê sentido, né? Porque muitas pessoas têm uma sensibilidade aguçada e percebem, já entenderam que existe algo além. Mas muitas vezes não consegue explicar de uma forma racional, né? E às vezes não tem comprovação empírica. E os cientistas vivem buscando essas explicações para ver se realmente faz sentido ou não, né? Uma das coisas que eu quero deixar claro aqui, que é, quanto mais os cientistas tentam comprovar a matéria, o que é concreto, mais eles conseguem comprovar a energia. Mas eu vou falar mais profundamente disso em outros vídeos. Mas eu já quero deixar essa pulga atrás da orelha, né? Quanto mais eles tentam comprovar a matéria, mais eles se dão conta de que tudo é energia. E o que acontece? Existe esse espírito, essa alma, algo que vai além do que se pode ver, mas isso não é nada fácil, né? Nós temos obstáculos para chegar nessa linha de raciocínio. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Matrix. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente que assista. E lá no filme ele traz uma concepção assim: você precisa entender que a maioria das pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão inertes, né? Estão tão dependentes do sistema que irão lutar para protegê-lo, né? Isso é uma frase de Morfeu no filme, é um filme de 1999. Quem não assistiu, assista, é incrível, é uma analogia incrível com a nossa realidade. Então, o que eu quero trazer aqui? Qualquer área que você for mexer, social, política, religiosa, científica, filosófica, psicológica, vai ser um grande problema. Filosófica nem tanto, porque eles estão na base de pensar, mesmo de raciocinar sobre a existência. Mas eu digo todas essas áreas que eu mencionei. Outra pessoa que pensou nisso foi um psiquiatra suíço chamado Jung. Esse cara, ele trouxe uma questão assim: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma, o seu eu, o seu interno. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da sua escuridão. E eu quero que a gente aprofunda nessa questão aqui, tá? O sistema em si, o que é o sistema? O sistema é justamente essa ideia de ilusão, né? Essa ilusão. Só que se a gente pegar a ideia de ilusão, essa ilusão é uma questão já muito antiga. Ela vem lá da Índia antiga, né? Que traz o conceito de Maya. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse conceito, ele é representado por uma entidade feminina, né? Tem uma imagem de Maya, que se vocês buscarem vocês vão encontrar, que é uma divindade feminina que ela dança. E o que é dito nessa cultura indiana antiga é que conforme cada movimento dessa entidade feminina, ela vai criando novas ilusões,
né? E esse é o mundo que nós vivemos, o mundo de Maia, que é o que eles trazem nessa Índia antiga. Se você for para o sânscrito, que eles denominam isso como Sansara, né? E para alguns espiritualistas vão entender como a roda de Sansara, né? A roda da reencarnação. É um mundo sensível na qual eu percebo através dos meus 5 sentidos. Olha, a ideia de Platão de novo, né? Percebo pelos 5 sentidos. Só que essas percepções são ilusórias, são carregadas de ilusões. Maia, né? Criado por um oposto, né? O oposto do que seria conhecido como real, do que realmente seria o real. E o que seria esse real, Jéssica? Muitos chamam um estado de nirvana. Nirvana seria o mundo real. Então, vou dar um conceito aqui, vou dar um exemplo para vocês. Suas emoções comandam você. Então, você vê o mundo a partir das suas emoções, né? Se você tá em dor, em sofrimento, você vai começar a achar que o mundo tá te ameaçando, que o mundo é injusto com você, que tudo acontece com você, né? Porque você tá carregado dessa dor. Então, eu tô com uma dor tão profunda que eu me sinto ameaçado pelo mundo, tudo quer me ferir, né? Se eu tô com uma percepção de que a vida é leve, que tudo flui a meu favor, que as coisas acontecem pra mim, o que eu vou enxergar? Nossa, como a vida é fácil. Nossa, aparece uma pessoa pra me ajudar, aparece isso pra resolver meu problema. Então, lembra que esse mundo é interno e essa percepção que eu tenho interna da minha alma, do meu espírito, contém uma sabedoria divina que vai projetar o mundo para mim. Então eu vou ver o mundo a partir do que tem dentro de mim. Por isso a importância de você sempre olhar para sua alma, para o seu espírito, para sua psique. Apesar do filme Matrix trazer muitas reflexões, ele entra num conceito de filme de Hollywood que vem trazer os bonzinhos contra os maus. Mas tirando isso, as reflexões são ótimas, né? Se a gente pegar a palavra Matrix, ela vem de um termo mais antigo que vai dar o significado de mater, né? Esse termo é europeu, mais antigo, que se a gente for puxar pelo latim e pelo sânscrito, a gente vai se deparar com um termo que significa mãe. Então, matrix, de mater, que significa mãe. E essa palavra mãe, ela dá a ideia de mãe, matéria, né? Matéria, mundo material, mundo que nós vemos, né? Então essa matrix, essa ilusão, essa sansara, esse maia, é o mundo material, é o mundo da matéria, é um mundo que essa mente, esses 5 sentidos conseguem perceber. E aí, muitas pessoas falam assim, mas a gente vai sair da Matrix? Ah, saia da Matrix. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que funciona assim. Ninguém, enquanto estiver neste corpo físico, que nos mantém nesta Matrix, nessa Sansara, neste mundo de Maia, neste mundo de ilusões, não vai ser possível sair. Se você morrer, aí tudo bem, né? Se você morrer, aí você sai da Matrix. Mas enquanto você estiver encarnado, sinto muito, este é o mundo ao qual você pertence, né? Essa é uma dimensão que você tem que viver e aprender com ela e existe uma razão de você estar aqui. Então, vamos lá. Qual é o oposto disso? Qual é o oposto de Maia? Qual é o oposto de Matrix? Qual é o oposto do mundo das ilusões? Enfim, dessa analogia que a gente trouxe aí pra vocês. O oposto disso seria o mundo espiritual, né? O mundo espiritual. Então vem trazer a dualidade, matéria e matéria, né? Mundo corpóreo, mundo incorpóreo, né? Mundo dos sentidos, mundo ampliado. Então ele vem trazer essa dualidade que permeia nós. Como espíritos, vivemos no mundo material com uma dimensão interna muito mais espiritual, muito mais amplas. Então, nós vivemos aqui, neste mundo, não tem como ignorar isso. E o que é o despertar? O despertar é justamente você ir retirando esses véus de ilusão que esse mundo vem trazendo para você. Todas essas ideias, esses conceitos, essas coisas, você ir limpando o seu campo de visão desses véus, esses campos, essas informações e buscando um conhecimento mais profundo, uma sabedoria divina interna que vai trazer a plenitude do ser. Como vem trazer os conhecimentos da Cabala, por exemplo, né?
ou outros conhecimentos que a gente pode encontrar em várias religiões, tirando a parte dos dogmas, das doutrinas, a essência que eu tô falando, tá? Que buscar a conexão com esse mundo interior, o externo com o interno, né? O material com o imaterial. Então, o que eu quero trazer aqui é uma reflexão. Você está cuidando da sua vida material? Porque é essa que você tem. É esse mundo que você está inserido, né? O seu trabalho, a sua casa, o seu corpo, como que você cuida dessas coisas que lhe foram dadas, né? Porque se você pensar no conceito de mater, mãe, é aquele mundo que te dá a vida, que te proporciona as coisas, mas também te cobra de outro lado. Te cobra passar por obstáculos, desafios para você crescer, para você se aprimorar, para você encontrar essa plenitude do ser, né? E algumas coisas só esse mundo aqui consegue ensinar, né? Uma coisa que eu gosto de brincar aqui é assim, quando você vai para outros países mais desenvolvidos, mais simples, assim, mais simples no sentido de conseguir, a vida é um pouco mais fácil, digamos assim. E se você nasce no Brasil, quando você sai, você consegue perceber o quanto o brasileiro é adaptável, o quanto o brasileiro é dinâmico, quanto ele consegue sair de situações enroscadas e mais difíceis. Quando você vai comparar com pessoas de outros países que teve uma vida mais confortável, que algumas coisas não teve que lutar, não teve que batalhar para conseguir, você começa a perceber que nós, brasileiros, temos uma vantagem muito grande nisso, né? Se souber ser, se a gente conseguisse aproveitar isso pro bem, pro bom, pro belo, nós conseguiríamos a gente tem uma vantagem muito grande, porque quem passa por mais obstáculos e mais desafios se torna muito mais forte, dinâmico e adaptável, né? Então, este mundo maia, intenso no Brasil, faz as pessoas se tornarem mais fortes, espíritos mais fortes, né? Que passam por isso, que aguentam mais cargas, mais pesos, enfrentam as situações de forma mais firme mesmo, né? A gente consegue perceber isso claramente quando a gente vive em outros locais, que a gente consegue perceber essa diferença monstruosa do espírito, né? Do que aquele espírito consegue fazer com poucos recursos. Resumindo a ideia do mundo material, ele não é lindo, não é maravilhoso, não é incrível, todo mundo sabe disso. Mas também não é uma lástima, como muitos pregam, uma desgraça, né? Como muitos falam. O despertar espiritual é uma ideia que vivemos nesse mundo material, mas que nós precisamos lembrar que nós somos espíritos. Nós somos espíritos no mundo material. É aquela velha frase que a gente sempre vê que é não somos espíritos vivendo uma experiência humana, né? E é isso mesmo. Essa alma, essa forma de ver o mundo nos dá condições de vida. Esse mundo nos dá umas condições de vida, a natureza, os recursos, as possibilidades, para a gente conseguir passar pelos obstáculos, se sentir mais capacitado, mais confiante, mais experiente. Um espírito que vai se tornando uma fortaleza em si mesmo, né? Só que é ambíguo. E esse ambíguo que assusta, mas ao mesmo tempo fascina. Esse é o despertar espiritual. É você entender que você vive no mundo material, que esse mundo material te dá recursos, que te dá ferramentas, que te dá a vida, e que você é um espírito, que você precisa se conectar com esse interno, com esse interior, com a sua alma, tirando esses véus de ilusões que são colocados no nosso caminho, que nós aceitamos, esses véus, essas percepções, e com profundidade na sua alma, como todos aqueles cientistas, sábios e filósofos trouxeram para nós. E entender dentro de nós que recursos que vão ser acionados, que nós vamos usar para enfrentarmos e dobrarmos essa matéria. Nós driblarmos esses desafios para a gente se tornar um espírito mais experiente, mais capacitado. E mesmo que assuste, deixa este mundo Matrix te fascinar e te surpreender. Esse é o Despertar Espiritual, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Comenta o que você achou.
E se inscreve no canal, eu acho que você já se inscreveu, mas se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Vai ter muito mais vídeos pra gente ir se percebendo e entendendo como tudo isso funciona. Eu espero que você tenha gostado de todos os conceitos, as palavras, o que significa realmente. E a gente vai batendo um papo e vai refletindo ainda mais sobre isso. Abre a sua percepção, pega todas as partes desse espelho, entenda quem você é, junte as peças do quebra-cabeça para cada vez se manifestar o seu divino, ser cada vez mais você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!